Pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus e hoje a gente vai falar um pouco mais das notícias do Tricolor. Bom, temos a liberação de Wendel pelo Porto, o clube se acertou as dívidas com o atleta e possivelmente ele vai ser liberado antes do tempo. São Paulo não mexeu mais nenhum pauzinho na negociação, não envolveu dinheiro e também não envolveu jogador. Espera que jogador e clube lá em Portugal se acertem para a vinda antecipada. Acredito que para a nossa expectativa da temporada seja de suma importância o Wendel vir antes, porque o Enzo Dias ele não vai conseguir segurar esse tempo inteiro sozinho, então é um baita reforço para o São Paulo. Outra notícia sobre transferência: o São Paulo ele vai ignorar uma cláusula de renovação automática que tem com o Rafael. O Rafael iria ser renovado automaticamente até o ano que vem. O São Paulo planeja oferecer para ele mais 2 anos, possivelmente os últimos 2 anos da carreira do atleta. Eu acho que infelizmente isso a gente perde, porque como a gente renovou recentemente com o Jandrei, a expectativa do gol do São Paulo nos próximos 2 anos é nula. A gente não vai ter um goleiro para moldar ou um goleiro mais experiente para segurar. E em momentos decisivos a gente já viu que fez falta um goleiro mais decisivo. O Rafael não é um goleiro como o Rogério Ceni, como o Zete. Ele não é um goleiro que também compromete, igual por exemplo o Sidão, alguns goleiros que passaram, Denis, alguns goleiros que passaram e comprometeram. Mas ele é aquele goleiro nota 7. No dia inspirado ele vai ser bom e no dia que ele tiver ruim aí segura, né? Esse é o problema. Também temos um movimento, agora falando de outras notícias, temos um movimento Salve o Tricolor Paulista que convocou a torcida no Twitter, no antigo Twitter, né? Agora no X, para questionar o Casares na próxima reunião do Conselho Deliberativo no dia 28. São 3 temas que os 50 conselheiros vão falar com o presidente. O primeiro tema é a negociação com o empresário grego, para a base. O pessoal quer entender como é que seria essa tratativa, o que ele ganharia, porque até agora não está muito detalhado. A segunda tema a ser tratado é a resistência do departamento de futebol com o teto de gastos implementado. E o terceiro tema são as reformas do Morumbi, que não estão muito bem claras com a gestão e também com a oposição e, consequentemente, com a gente torcedor. Bom, dos 3 temas eu realmente acredito que a gente deveria ter mais transparência. A gente está negociando a base, participação, intercâmbio. A gente não sabe muito bem o que a gente está negociando, o Casares não falou. O segundo tema, que é sobre o teto, realmente tem que ser visto, porque apesar de ser uma boa ter um teto, eu não vejo esse outro clube e a gente fica limitado quanto a reforços, né? Então o Casares tem que ser bem claro quanto a isso, se está tendo uma resistência, se não está tendo uma resistência, se só é coisa da oposição. E o terceiro tema é a reforma do Morumbi, que pelo que eu vi está um pouco parado. A gente precisa reformar o nosso estádio precisa ser atualizado, só que o presidente não está falando nada até agora. Bom, também temos outras 2 notícias para fechar. A estreia do Paulistão terá 14 jogadores da Copinha. Entre eles, os destaques são Negruti, que já estava frequentando o profissional, Hugo, que vai passar a frequentar, João Pedro, goleiro, e, obviamente, Rian Francisco, que será integrado pós-Copinha ao profissional. São Paulo e Criciúma vão fazer a semifinal da Copinha dia 22, quarta-feira, às 19h30 em Araraquara. Tem transmissão da Cazé TV. Agora falando um pouco sobre a pré-temporada. Bom, o meu dia está um pouco mais leve em relação a tudo e especialmente a imprensa. Eu coloquei até uma cola aqui para falar para vocês. No primeiro dia, por conta do frio, ele brincou com os jornalistas, falando que eles achavam que iam para o Rio de Janeiro e acabaram em Orlando. Lá estava menos 3 graus, se eu não me engano, ou 3 graus, que pra gente aqui do Brasil realmente é absurdo, né? No segundo dia, ele foi até os jornalistas e perguntou se os jornalistas estavam entendendo a proposta de jogo dele e quis explicar. Também tivemos no terceiro dia, ele perguntou para os jornalistas se alguém tinha oferecido café para eles. Vendo a negativa do jornalista, ele pediu para os funcionários trazerem café para os jornalistas, dizem meus amigos, e acabou dizendo que se fosse por ele, eles já tinham servido café para os jornalistas. O Zubeldia fará um treino aberto à imprensa toda semana, incluindo atividades técnicas e táticas. Isso é uma forma do técnico
fazer a imprensa entender do trabalho. Acredito que é inédito no Brasil, visto recentemente que todo mundo fecha os treinos, né? Antigamente a gente tinha mais acesso, mas atualmente o pessoal fecha o treino esperando você surpreender de certa forma os adversários. E a gente sabe que muitas vezes não surpreende absolutamente nada. Bom, falando de treinamento, o Zubeldia está sendo um velho conhecido. Ele está cheio de energia, está participando ativamente das atividades com o grupo, visto que em alguns vídeos ele até marca o Lucas. A gente viu ele marcando o Lucas e ele corre, grita. Falando desse jeito temperamental dele, a gente também teve o primeiro treino que ele falou pro pessoal. Treino físico do Tricolor nos Estados Unidos, foi o primeiro. Ele gritou: querem ganhar Libertadores? Então sofram. Sofram. Eu acredito que seja a postura ideal para um argentino, primeiramente, e segundo para um técnico que quer ser vencedor. Zubeldia, ele ano passado chegou do jeito dele, todo mundo achou estranho, mas eu acho que hoje em dia todo mundo está achando normal e ele tem tudo para ser campeão no São Paulo. O que ele precisa é de tempo. Recentemente ele uniu o elenco reuniu o elenco numa rodinha, ele subiu o tom. Ele disse que os atletas não jogaram nada nos últimos 7 jogos do ano passado. Ele disse que daqui para frente tudo importa, ou seja, todas as competições, todas as partidas, ele quer ganhar. E também o Lucas falou que ele ficou um pouco irritado ao tomar um gol aos 30 segundos de jogo contra o Cruzeiro numa saída de bola. Bom, sobre a pré-temporada, agora falando mais dos jogadores, a gente tem o Alan Franco que falou que sonha com a seleção argentina. Para isso, ele tem que jogar muito. Então, pra gente, ao meu ver, é um ganho. O jogador de desacreditado quando o Beraldo estava passou a ser titular inquestionável do lado de Arboleda, ano passado. Então, se ele realmente está nessa vontade de seleção argentina, esse cara esse ano vai jogar um absurdo. Visto que a nossa zaga tem Sabino, que eu tenho uma certa resistência. O Juan, que apesar de ser bom, não teve tanto tempo assim, então eu fico meio na dúvida. A gente tem o Ferrarese, de terceiro zagueiro, terceira opção. Arboleda, que para mim é o melhor zagueiro do elenco e não deveria sair. E o Alan Franco, que está entre o Ferrarese e o Arboleda. Ele está em transição de ser inquestionável e ao mesmo tempo ele pode perder a vaga para o Ferrarese, que acredito que se o Alan Franco vacilar, ele pega a vaga. Bom, vamos falar da escalação provável do São Paulo contra o Flamengo. São Paulo provavelmente vai com Jandrei, Igor Vinícius, o Juan, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson e Pablo Maia, Lucas Oscar, Ferreirinha e Caleri. É um mistão, mas a maioria dos titulares ainda está por lá. A surpresa que fica, né? E aí a gente tem que pedir para Deus ajudar, é Jandrei no gol. Entretanto, a torcida até brincou que em 90 minutos apenas um goleiro nosso tomou gol, né, Rafael? O Jandrei contra o Cruzeiro não foi vazado. Bom, para finalizar, a gente tem uma notícia do Flamengo, que eles soltaram o provável time, né? O pessoal da imprensa que está cobrindo lá disse que não sabe ao certo, porque o Felipe Luiz não deixou claro, mas o time seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Carbone ou Ayrton Lucas e Alexandre. Pulgar de la Cruz, eu tô vendo a cópia aqui, por isso que fica assim: Pulgar de la Cruz, Alcaraz, Michael, Gerson e Bruno Henrique, e na frente Luiz Araújo. É um time também do Flamengo que tem vários titulares, então acredito que a partida será muito disputada. Falando na partida, acredito que dessa vez de novo será empate, mas dessa vez terá muitos gols, porque a gente vai ver 2 ataques titulares, poucas reservas em campo. O São Paulo que vai entrar com mais reservas, né? E no caso, falando sobre isso também, o São Paulo está com um banco mais enxugado, então 4 jogadores do time é certeza que vão atuar por 90 minutos, por falta de substitutos. O São Paulo tem que tomar cuidado, porque nesse começo de temporada, ainda mais com partidas do jeito que foi contra o Cruzeiro, a chance de lesão é gigantesca. Para falar só a última coisa do treino, pela falta de jogadores, no último treino do São Paulo nos Estados Unidos, os auxiliares ajudaram no treino de posicionamento. O Carlos, Guezo, o Milton Cruz e o preparador de goleiro Otávio completaram o posicionamento nas bolas paradas. Então, para você ver que
O São Paulo se dividiu bem e até os auxiliares tiveram que ir para jogo. Pessoal, agora falando mais sobre a copinha que eu não tinha falado, sobre o Cruzeiro e São Paulo. Ontem a partida do Cruzeiro e São Paulo foi muito disputada. Acredito que o placar não remete ao que foi o jogo. O jogo foi muito aberto, só que pequenos vacilos que o Cruzeiro deu, o São Paulo aproveitou. Como eu tinha falado no Twitter durante a partida, o problema do São Paulo é não aproveitar algumas chances. O São Paulo perdeu 2 oportunidades de contra-ataque que, dependendo do jogo, se for um clássico ou até contra o Criciúma, que pode ser a surpresa, o São Paulo pode levar pior. O São Paulo fez 3-1 no Cruzeiro, teve seus méritos. Rian novamente marcou 2. Então o cara é um animal. Realmente esse cara está muito preparado para ser o titular do pessoal sub-20 e reserva, claro, do Caleri, na minha opinião. Ele passa na frente do André Silva nesse quesito. O menino tem que ser o reserva imediato do Caleri. Então, o São Paulo e o Cruzeiro fizeram uma partida bastante disputada, que o São Paulo acabou fazendo gols a mais do vacilo. Acredito que 2-1 seria de bom tamanho pro time paulista ter sido vencedor da partida. E o time mineiro, ele também poderia ter sido vencedor. A base do Cruzeiro é muito boa, só que a base do São Paulo se mostrou melhor ou mais efetiva. Bom, pessoal, é isso. Valeu, falou.